Existem coisas que certamente acontecem no ano que você passa. Mesmo que seja tudo incerto, que você não saiba direito o que vai acontecer, existem alguns indicativos que vão mostrar que você está assim no caminho certo e a sua carteira com seu nome já está lá, na faculdade e no curso que você sempre quis. Então, eu vou falar vários pontos, e se alguns ou quase todos esses pontos fizerem super sentido para você, olha só, é provável que você passe. O ponto 1 é que os acertos vão aumentando. Então, quando você começou, por exemplo, a fazer provas, e aí você ia lá e errava tudo, e era um desespero, coisas que você já tinha estudado, que você errava sempre, e aí depois de um tempo seus acertos foram melhorando, e assim, você vê uma clara evolução em alguns meses. Então, por exemplo, assuntos que antes você errava, agora você não erra mais, pegadinhas que antes você caía, você não cai mais. E assim, uma questão que demorava 1 hora, agora você faz em 5, 10 minutos. Então, ver esse aumento de acertos, e às vezes, por mais que seja lento, mirradinho, mas esse aumento que acontece de acertos é um dos principais indicativos de que vai dar certo, de que você vai passar. E assim, o que ele indica também? Ele indica que você está corrigindo seus erros, que você está aprendendo com esses erros, e isso está se traduzindo em novos acertos. E se você quiser um vídeo bem bacana para matemática, para ver como aumentar esses acertos, tem esse aqui. O segundo indicativo é que você estuda apesar do medo. Então, assim, você sabe que tá tudo fora do seu controle, você não sabe se vai dar certo, se vai ter algum problema, sabe? Você não sabe se vai conseguir passar ou não, mas mesmo com, assim, mesmo sem ter chão, mesmo assim, puxando o tapete debaixo de você, você continua estudando. E assim, você meio que já sabe, não, eu já tô na véspera, eu vou fazer a prova mesmo com medo, e vai dar certo mesmo com medo ou com preocupações. Você já aprendeu a lidar com isso, sabe? Às vezes a gente imagina um dia perfeito em que, depois que eu tiver visto todos esses assuntos, tiver feito todas essas provas, eu vou estar super confiante, tranquila para a prova. E não é bem assim. Então, quase certeza que mesmo com a preparação, assim, o melhor que você puder, você ainda vai chegar lá no dia com, assim, medo, aflição ou preocupada, sabe? E é por isso mesmo que você vai se esforçar, que você vai dar o seu gás, que você vai ter um desempenho melhor ainda do que tem em casa. Então, assim, você já sabe que o medo é companhia constante na sua preparação, lá no dia da prova, e você já aprendeu a lidar com ele. Então, esse é um indicativo muito importante, porque você não espera não ter medo, você não espera resolverem todos os problemas emocionais para continuar estudando. E assim, esse era um top para mim, um muito importante para mim, porque às vezes você ficar pensando tanto, nossa, vai dar certo, não vai dar certo, pode tirar dias, semanas de estudo. Você pode ficar mal para baixo. Nossa, mas aí eu tô me esforçando tanto, será que vai dar certo? E não tem o que fazer, não tem certeza, não tem nenhuma garantia. A única coisa é continuar estudando. Por isso que eu acho que esse é um indicativo importante, porque é persistir apesar das incertezas. E não só para o vestibular, para tudo na vida. O terceiro é que você já viu que comparação não leva a nada. Então, você no passado já se comparou com colegas, já se comparou com ranking de curso online, com ranking de cursinho. E você já foi um dos últimos, já foi na média, já foi dos primeiros, depois voltou pro meio, depois, sabe? Você já percebeu que não adianta nada. E até como investimentos, né? Rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Uma nota que você teve não quer dizer que vai ser sua nota na prova, tanto boa quanto má. E se comparar com outras pessoas que têm outras histórias, realmente não ajuda em nada. Você já entendeu nesse indicativo que a única comparação que funciona é com você mesma, de antes, de ontem, da semana passada, do mês passado. Então, assim, você vê a sua evolução, você vê os novos assuntos que você aprendeu, as novas provas, a tranquilidade que você tá passando a ter, sabe? Você vê tudo isso. E essa é a única medida de comparação. Tem até uma foto bem bacana do Phelps e um concorrente dele, que a gente até falou nesse vídeo das inseguranças da reta final, mas essa foto mostra muito isso. Quando você perde energia olhando para o lado, comparando, vendo assim, será que eu tô tão bem quanto essa pessoa ou não? Você perde foco, energia, gás para continuar no seu caminho.
Então, eu acho de verdade que o indicativo é você parar com essa questão de se comparar com os outros, se comparar consigo mesma. E isso não quer dizer que você não vá ver o que os outros estão fazendo, aprender com eles, sabe? Meio que assim, você tem alguma admiração com alguém, olha, essa pessoa conseguiu isso, e você usa isso, mas não é de uma forma negativa, não é comparando. É meio que aprendendo com o que a outra pessoa aprendeu, ou às vezes você aprende com erros dos outros também. Então, assim, quando a gente usa o que está externo de forma a melhorar o interno e se compara com você mesmo ontem, é o caminho da aprovação. O 4 é muito importante e, assim, é muito negligenciado, porque a gente só pensa nos estudos, às vezes a gente até pensa um pouco no lado emocional, mas esse 4 aqui fica por último. Então, o quarto ponto é cuidar do corpo e da mente. Então, é você descansar. E, assim, é muito difícil falar isso, porque a gente acha que quanto mais estudar, maior vai ser o desempenho e fica com aquela culpa às vezes, de descansar, de se permitir, sabe, um fim de semana sem fazer nada, às vezes vários dias no feriado sem fazer nada, a gente fica, nossa, mas eu vou fazer isso e tá todo mundo estudando, mas às vezes cuidar do corpo, descansar, e assim, corpo e a mente, né? É o que vai fazer você voltar com gás, você voltar bem para continuar estudando. E assim, às vezes o estudo é difícil, são muitas coisas que você tem que aprender, e assim, de uma hora para outra. Então, você estar bem pode ajudar muito. Então, aí entra um descanso. Então, descanso tanto durante seu dia, como pausas para revigorar, pausas para você colocar uma música e dançar aí no seu quarto no meio dos estudos, como pausas à noite para não estudar, no fim de semana, em algum feriado, sabe? Uma viagem com a sua família. Então, esse tipo de pausa. E aí entra aquela pausa principal também, que é o sono. Então, você dormir bem vai te ajudar a memorizar. Então, não adianta estudar se você não dormir bem. Então, é assim, até mais importante dormir bem, talvez, do que estudar, sabe? Assim, a gente tem que ter a parte 1, a parte 2, a parte 3, e a parte 1 é dormir bem. E aí entra aquela coisa de sempre, que eu não vou nem entrar, mas se alimentar bem, ou pelo menos pegar uma refeição que você não faz direito, que é corrida, que você come mal, melhorar só essa refeição, sabe? Ir melhorando pequenas coisas, fazer um exercício físico, nem que seja uma caminhada aí no seu quarteirão, você dá a volta assim, mais revigorado, mais criativo, e isso até é comprovado. Então, assim, eu acho que quando você passa a entender que a prova não é só um papel, sabe? Ela é tudo, ela é você por inteiro, é o seu corpo, a sua mente, até assim, a saúde da sua mão, se você tiver com problema de tanto escrever, aí você vai tentar fazer as contas de cabeça, sabe? Eu sei que eu tinha isso, eu ficava com calo de tanto escrever. Da lapiseira, aí eu trocava para lápis, aí doía também, eu trocava. Então, depois de um tempo, eu não vou tentar fazer de cabeça, escrever menos. E assim, loucura de só quem faz muitas questões, sabe? Então, super importante, esse ponto 4 é um bom indicativo quando você já faz isso, quando você já tenta entender o seu corpo, descansar, cuidar de si mesmo. O quinto vai ser meio parecido, mas aí vai ser mais pro lado emocional. Então, você valorizar o autoconhecimento, sabe? Você lidar com as suas emoções, por exemplo, conversar com uma psicóloga ou escrever o que você está passando, escrever as suas emoções. Eu falo assim porque é tão fácil você escrever, lidar, sabe? Como se fosse um diário, escrever pelo que você está passando, as suas dificuldades, o que você quer, o que quer fazer menos, sabe? Novos hábitos, como você está se sentindo. Então, imagina ano que vem, depois de passar, você olhar isso, você ver pelo que você estava passando, vai te ajudar até a valorizar a sua conquista, sabe? Você vai ver, nossa, olha só o que você já conseguiu. Então, a primeira ideia foi terapia, depois escrever sobre suas emoções, escrever em um diário, tem a meditação, então realmente parar um tempo só para sentir sua respiração. Nossa, como isso faz diferença. Imagina você aprender a se acalmar sozinho, imagina o valor dessa habilidade na hora da prova. Sabe, de você se acalmar, de você respirar fundo e se acalmar sozinho quando tiver alguma questão muito difícil e quando você passar 5 questões sem conseguir resolver.
Imagina? Então, conseguir se acalmar é habilidade importantíssima. E assim, não só para a faculdade, na sua profissão. Imagina alguma coisa errada lá, se for médico, cirurgião, e uma coisa errada na cirurgia, e você mantém a calma e resolve, sabe? É uma habilidade para a vida inteira. O sexto indicativo vai ser um pouco diferente, porque uma coisa que vai acontecendo conforme você vai fazendo isso é que você vai ganhando confiança, sabe? Não necessariamente confiança de que você vai passar, mas confiança de que você tá fazendo o melhor que você pode, sabe? O melhor que você pode com o que você sabe, você tá realmente a cada dia dando o seu melhor. E isso dá uma confiança, assim, que vem lá de dentro, que você sabe que mesmo se não der certo, mesmo se não passar, você deu o seu melhor e você tá tranquilo, sabe? Você não tá mal, você tá tranquilo, pensando, eu dei o meu melhor, se não der certo, não existe culpa, só realmente não deu certo, mas eu tô aqui dando o meu melhor. E isso, assim, fica para tudo, né? Não é só para vestibular. E aí o sétimo ponto, que assim, talvez seja um dos mais importantes também, é você trocar pressa por um plano. Então, todas as vezes que você tem pressa de aprender alguma coisa, ou de aumentar acertos, ou de fazer, sabe, muitas atividades, muitas provas, você troca essa pressa por um plano em que você divide por semanas, por dias, em que você vai alimentando esse plano, então segue alguns dias, vê o que acontece, consegui, não consegui, vamos ajustando, sabe? Então, ir montando um plano é a melhor forma de lidar com essa confusão, com esse desespero que aparece às vezes. E assim, eu falo isso também por experiência própria agora, montando vídeo, post, podcast, assim, tantos projetos, criar conteúdo no Sniper, fazer lives e assim, tanta coisa. E assim, se eu não tivesse uma organização, um plano, olha, primeiro a gente vai fazer isso, depois aquilo, e dependendo se isso der certo ou não, a gente faz essa outra coisa. Se não tivesse um plano, tipo, não tem como ir para frente. Então, em todas essas questões, o que a gente puder transformar desespero e assim, falta de clareza, sabe, confusão, muita coisa, aquela sensação, muita coisa, em um plano, passo a passo, em assim, anotar o que você tem que fazer, em dividir em dias, dividir em semanas, e ir vendo que nem todos os dias vai dar para seguir, mas você vai lá se esforçar e vai tentar conseguir. Quando você acostuma com isso, tudo vai mais fácil. E esse se torna um super indicativo. Você é essa pessoa capaz de transformar pressa, desespero, confusão em clareza, em um plano. E essa também é outra habilidade que fica para a vida inteira. Inclusive, se você quiser um plano de como passar no Enem, nos vestibulares, dê uma olhada no Sniper de Questões. Lá nós temos um método para cada matéria. Então, como você vai estudar? Por exemplo, em humanas, como é o método das maratonas, depois as provas, e como vai ser o método de biologia, o método de matemática, de exatas, sabe? Qual que vai ser a diferença entre cada método? Como você vai organizar tudo isso? E assim, a gente está sempre do outro lado para tirar dúvida, no fórum, nas lives. Então, assim, você está sempre junto com a gente. E aí nós temos 2 cursos, um é o Sniper Reta Final, que são vídeos mais focados agora para a reta final, então estratégia de provas, análise de erros, lives de tira dúvidas, em que a gente tira dúvidas comuns ou dúvidas que você tiver, você escreve lá e a gente responde ao vivo. E o Sniper completo, o Sniper de Questões completo, que tem tudo do reta final, então reta final é uma parte do Sniper completo, mas tem também técnicas de estudos, o método de como estudar cada matéria, como fazer revisão, e tem o atendimento no fórum, em que você pode tirar um print do seu quadro horário, do seu planejamento, postar lá, e eu ou a nossa equipe, assim, que são só pessoas aprovadas nas faculdades mais concorridas do Brasil, como a Ana, que passou em Medicina na UFMG, o Rafa, Medicina na USP, a Gabriela, Medicina na USP também. Então, são essas pessoas que respondem agora esse ano. E assim, sobre esses indicativos, se algum deles não bateu, tenta incluir, sabe? Tenta analisar assim, como eu posso incluir isso? Então, por exemplo, se for algum daqueles mais emocional, o que você pode passar a fazer para incluir mais? Então, por exemplo, se for escrever,
Imagina escrever de manhã, então você acorda, já escreve, ou assim, no meio dos estudos, na hora do almoço, sabe? Tenta criar esses novos hábitos e ter um horário certo para isso, ou juntar com outro hábito, que é até uma ideia daquele O Poder do Hábito, que é você juntar um hábito com outro, e assim você vai linkando, vai juntando e vai melhorando a preparação como um todo. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aí embaixo o que você achou, qual desses indicadores você já tinha, você já sabia, e a gente conversa aí embaixo. Bons estudos para você, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E até o próximo vídeo. Tchau!